Voltamos. Voltamos. Vou tentar novamente aqui conectar a nossa convidada. Opa! Não, faz isso não. Foi? Ué. Te mandei convite de novo. Peraí. Foi. Eu aceitei, mas eu não entendi. Por que que não? Por que que Agora foi. Peraí, deixa eu mudar a câmera de lado, que tem criança aqui. A câmera está dando problema. Eita, a câmera está com problema. Oi, boa noite, desculpa o atraso. Finalmente! Desculpa o atraso, mas problemas técnicos. Isso acontece. Normal. Acontece mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Ah, que Vamos bom. bater um papo? Vamos bater um papo. Andréia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi, um pouquinho da sua pesquisa, na verdade, assim, você iniciar falando um pouco dela. Tá, o que O que que se acontece? A minha tratou? pesquisa começou através de conversas com a minha orientadora, da gente chegar a um tema que eu tivesse condições de trabalhar com ele e soubesse trabalhar com ele. E aí a gente chegou à conclusão de que o tema relacionado ao show, aos eventos com as mulatas nas épocas de 70 e 80, seria a melhor opção, porque era uma coisa que tinha a ver com a minha vida, tinha a ver com o que eu já tinha vivido, eu sabia bastante sobre o tema, por ter participado ativamente na minha adolescência dos bastidores desses shows. Então, para mim, a resolução de falar sobre esse tema foi por isso, sabe? A minha pesquisa começou através disso, contar uma história da qual eu tinha vivido, falar sobre o tema. Então, foi escolhido falar sobre o tema dos shows de mulatas nas décadas de 70 e 80. A gente tratou da história oral, né? E aí a pesquisa começou através disso, né? A gente foi pesquisar o que eu tinha, reencontrar essas pessoas que trabalharam nesse momento, para poder falar sobre esse tema, para poder contar essa história e poder colocar ele no final do curso, né? Como trabalho de conclusão do curso, né? Como trabalho de conclusão de curso, foi essa a minha intenção da pesquisa. Era uma coisa que eu já estava bastante presente na minha vida, então, para mim, foi feito através disso, a resolução de falar sobre esse tema na conclusão de curso. E foi assim, Era um... muito gratificante, Aham, porque uma coisa que eu gosto, um tema relevante e pouco explorado. aham. Era um tema, então, familiar, né? Assim, Sim, um tema em muito todos os familiar. sentidos, na verdade, né? É, tema bem familiar, que eu já conhecia e tinha vivido, né? Eu tinha vivido. Aí
sabe, muito bom. Para mim foi excelente, sabe, poder Uhum. falar sobre isso, poder colocar esse tema para frente, para as pessoas poderem conhecer também. Muita gente falar, né, sobre os shows antigos, sobre o que acontecia naquela época, sobre as passistas dos carnavais que ainda acontecem, né, na passarela de samba, que ainda Sim. acontecem das escolas de samba, mas poucas pessoas sabem do que elas vivem, sabe da relevância que isso teve para o turismo naquela época de 70 e 80, porque foi muito relevante para o turismo, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Foi muito Uhum. relevante para cá, para o Rio de Janeiro, trazer, né, os turistas, o turismo internacional. Os turistas vinham para o Brasil para poder assistir aos shows de mulatas na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi muito relevante falar sobre isso, sobre uma Uhum. época que foi importante para o turismo. Entendi. E você, o seu ponto de vista no. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, para mim, eu que li o seu trabalho, né? É, é o mais relevante da sua pesquisa inteira é o ponto de vista que você coloca. Porque aí a gente tem que explicar um pouco para as pessoas que não são da área de turismo, né? É que a gente vê muito. Isso eu falei muito isso com você, né? Foi. Também quando você falou que você estava fazendo sobre isso, que a gente vê muito o ponto de vista negativo da coisa. Né? O ponto negativo, Verdade. as pessoas olham muito para o ponto negativo desses shows, né? E aí, se É. falando de questão de gênero, se falando em questão de exploração, né? Isso. E aí eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista, do seu trabalho, do ponto de vista do seu trabalho, porque é Sim, diferente. eu quis falar sobre o ponto de vista positivo, sobre o ponto de vista do olhar delas, do olhar das pessoas que trabalhavam com isso, das mulatas, do ponto de vista da vontade delas de contar a história, de poder falar o quanto era gratificante para elas, o quanto modificou a vida delas, tá? Elas estarem trabalhando nesse momento, nesse período, né? O quanto foi bom para elas. Muitas delas viajaram, né, para fora do país e talvez se fosse em outra ocasião não teriam oportunidade de conhecer outros países, de conhecer outras culturas. Então, mostrar que nem sempre tudo é sexual. Ah, porque os turistas vinham com a intenção do turismo sexual. Muitas delas nunca fizeram turismo sexual com ninguém, nunca fizeram programa. Simplesmente elas queriam dançar e se sentiam ali prestigiadas por poder mostrar a arte delas para as outras pessoas, para as pessoas que não conheciam. Muitas delas gostaram muito de trabalhar nessa época porque foram visitar outros países e se sentiram prestigiadas lá também. As pessoas lá davam muito valor ao que elas estavam fazendo. Então, meu ponto de vista do meu trabalho era falar sobre isso. O quanto elas estavam se sentindo naquele momento, naquele período, naquela ocasião, felizes de estarem trabalhando, de poderem estar ali, sabe, mostrando o trabalho, a dança, a arte, a cultura, porque, querendo ou não, fala sobre o samba, sobre a nossa cultura, a cultura negra. Hoje é um dia tão relevante, né? Falando Uhum, sobre o dia 13 de maio, né? Um dia para a gente tentar colocar mais à frente de que não teve abolição da escravatura, porque não são escravos, são pessoas que vieram de outros lugares para cá, né, obrigadas para vir para cá. Então, elas trabalhavam com felicidade, com alegria, gostam até hoje de contar a história. Muitas delas contam a história de terem viajado para a França, para a Europa, para a Arábia, sabe? Com uma alegria muito grande de terem conquistado suas casas, sabe? uhum. Terem guardado dinheiro para hoje estarem trabalhando em outras coisas, terem feito faculdade, graças a esse trabalho, sabe? Então, o meu ponto de vista foi querer mostrar o lado positivo disso, tirar o olhar
negativo que as pessoas têm de que tudo é sexual, de que tudo é exploração, de que elas se sentiam exploradas. Elas nunca se sentiram exploradas por ninguém, por nenhum dos empresários que elas trabalharam, elas não se sentiam exploradas, elas se sentiam prestigiadas, se sentiam olhadas de outra maneira, como se tivessem mudado a vida delas de uma importância muito grande. Elas até hoje, elas têm isso como a coisa mais importante que aconteceu na vida delas, de mudança para a vida delas. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, André, sobre a metodologia que você usou no trabalho, porque para as pessoas poderem entender como que essa conclusão, como que você chegou a essa conclusão, né? Sim, É... o que acontece? Eu fui pela história oral, né? A metodologia foi a história oral. Eu cheguei a essa conclusão pesquisando, né? Conversando com elas, fazendo entrevistas, né? Deixando elas falarem, contarem as histórias delas, né? Mais do que eu ficar perguntando ou questionando alguma coisa, eu deixei elas falarem, contarem as histórias, contarem o que elas queriam falar, o que elas achavam relevante daquele momento, do que elas viveram, do que elas passaram. E eu fui, através disso, pesquisando alguns trabalhos acadêmicos também, falando sobre isso, alguns filmes, um documentário, inclusive, falando sobre as passistas, mas eu acho que o conteúdo maior foi as histórias que eu consegui através dos depoimentos dela. Então, o que eu usei para fazer meu trabalho foi isso. Uhum, Foi eu poder escutar as histórias e dali tirar essa conclusão e tirar a minha história oral, sabe? uhum, Poder. Fora, assim, o meu pai trabalhou com isso, e isso foi colocado também no trabalho, né? O meu pai trabalhou fazendo shows no Yacht Clube do Rio de Janeiro, no Clube de Sargentos da Aeronáutica em Cascadura e na ilha, e assim, eu uhum, vivi. Então eu estava lá nos bastidores, vendo elas se arrumarem, vendo quanto elas gostavam de serem chamadas, apresentadas, dançarem lá na frente. Então isso foi também uma parte grande para poder contar isso e para poder chegar à conclusão de que o meu trabalho valeria a pena ser colocado para a academia, né? E eu fiz através disso. Foram pesquisas acadêmicas de trabalhos que eu consegui encontrar também falando sobre a relevância do teatro de revista, que foi aonde começou isso, né? Foi aonde uhum, elas começaram a se apresentar, onde começou a se descobrir que elas faziam sucesso, as mulatas, né? uhum. E daí foi um ponto de partida para poder chegar até elas, para poder conseguir a história delas e a relevância, simplesmente da relevância também de conseguir falar com a Solange Couto, com a Adele Fátima, entendeu? Com a Adele Uhum. Fátima, para poder contar com elas, entendeu? E elas Aham. contarem também a história do Sargentelli. Peraí, peraí, Jéssica. Um Tá minuto. ótimo. Perdão, gente. Mas tem uma companheira aqui também, querendo Oi! aparecer. Querendo aparecer. Viu? Fala oi. Já a vovó falar. Fica sentadinha aqui, quietinha. E assim, contar a história do Sargentelli também, que foi ele que começou isso, né? Foi ele Uhum. que dava certo. Foi ele que viu que o turismo estava precisando ser movimentado e que ele Uhum. viu que com elas, com esses shows, ele conseguia trazer pessoas de fora para cá, para o Rio de Janeiro. Ele precisava trabalhar, estava na época da ditadura, estava na época que ele foi mandado embora da rádio, porque ele era muito polêmico, e ele viu aí um grande filão, né? Um filão de ganhar dinheiro,
e de fazer com que as pessoas conhecessem a diversidade, né? A diversidade que a gente tinha aqui no nosso estado e no nosso país. E aí foi e fez. E daí foi começando a aparecer outros empresários, foi começando a aparecer outros shows. E assim eu fui buscando essas histórias e fui colocando no papel para o meu trabalho de conclusão de curso e para poder falar na academia sobre isso. Uhum, uhum. E, Andréia, quais foram, em relação à pesquisa, quais foram, assim, as principais dificuldades e limitações que você teve durante o processo de As realização da dificuldades pesquisa? reais. Tá? Eu tive muita dificuldade em formatar o trabalho, eu tive muita dificuldade em encontrar trabalhos que falassem especificamente sobre isso, tá? Porque assim, os trabalhos falavam muito sobre a parte sexual, né? Sobre a parte sexual, sobre a parte da visão da exploração, de falar sobre a exploração dos corpos negros, das mulheres negras, tá? Então, tive muita dificuldade de encontrar trabalhos que não falassem sobre isso, que mostrassem o outro lado, que mostrassem os shows, que mostrassem o trabalho delas de outro olhar. Então, a maior dificuldade, eu acho que eu tive foi essa, de conseguir colocar no papel, sabe, sem estar trabalhando esse lado de exploração, que foi o que eu mais encontrei. Trabalhos que diziam que as mulheres negras, por estarem trabalhando na dança, na arte, ou estarem se apresentando, ou estarem botando o corpo de fora, elas estavam sendo exploradas pelas outras pessoas. E isso não é real, tá? Isso não é, pode até realmente ter esse lado, também é um lado verdadeiro, mas não é o verdadeiro lado da história delas, que elas querem contar, entendeu? Não é o que elas querem contar, não é o que elas querem dizer, não é o que elas acham que é. Então, para mim, foi a maior dificuldade. E a dificuldade de realmente formatar o trabalho, de colocar o trabalho no papel, de fazer um TCC, de fazer um trabalho de conclusão de curso, sabe? É complicado, sabe? Você tirar da cabeça, você tirar as suas ideias, você não plagiar nada, você não copiar nada de ninguém, porque o trabalho tem que ser seu, você tem que colocar as coisas à sua maneira, é o que você pensa, é o que você coloca para que a academia e as pessoas que vão ler o teu trabalho, as pessoas que vão dar nota no teu trabalho, a banca, poder saber que aquilo foi você que escreveu, aquilo é um trabalho realmente seu, que não tem plágio, que não tem... E para você colocar isso no papel, realmente é muito complicado, sabe? Eu te digo com certeza, para mim foi um pouquinho mais complicado porque eu fiz no celular. Então, fazer no celular também foi complicado, entendeu? Você não ter um computador com capacidade, você não ter outras maneiras de agilizar isso, também é muito complicado, sabe? Então, fazer no celular foi um pouquinho mais complicado, foi mais uma coisa para colocar a minha vontade à prova, sabe? Você entrou em um assunto que era realmente o que eu iria entrar com você, que era em relação às dificuldades que você teve em relação a esse processo de criação do TCC. Assim, essa finalização, né, da graduação, Sim, que é o TCC. eu precisei de ajuda, né? Precisei da sua ajuda, a minha orientadora me ajudou muito também, sabe? Assim, eu tenho que agradecer a ela 1000 vezes, sabe? Porque ela foi, assim, uma orientadora excelente, que esteve ali presente, me ajudando, sabe? Me dando força para que eu tivesse coragem de escrever, para que eu tivesse coragem de abordar o tema, para que eu tivesse coragem de falar sobre isso,
sabe? Que eu pudesse realmente acreditar que eu conseguia, sabe? E, sim, eu precisei da sua ajuda, da ajuda da Rose, que foram quem me ajudaram a ir trilhando esse caminho, aí colocando as coisas certinhas nos lugares, né? Então, eu tive muita dificuldade com isso, de estar ali fazendo as coisas. E eu digo para quem está ouvindo, para quem está aqui presente, para quem está fazendo um TCC, para quem está buscando um TCC, se você não consegue sozinho, busca ajuda, sabe? Busca ajuda e, assim, escolha um tema que você realmente saiba que você gosta, que você se interesse, que você tem, sabe, condições de escrever, que você sabe que você não vai perder o interesse no meio do caminho, sabe? Busque o seu orientador, fale com ele, converse, sabe? Pergunte, questione, para ver o que ele acha também, se ele realmente acha que é relevante você falar sobre isso, não só para o turismo, mas para qualquer outra coisa, sabe? Mas se você não consegue sozinho, busque ajuda. Busque ajuda, porque ficar sozinho, tentando quebrar a cabeça, sabe? Tentando chegar a uma coisa que você sabe que sozinho não vai conseguir, você busca ajuda, que é muito melhor. Eu sei disso porque eu tive ajuda e só assim eu consegui chegar até o final, entendeu? Só assim eu consegui chegar até colocar as coisas nos lugares, fazer com que o trabalho saísse realmente, sabe? Que ele fosse para o papel inteiro, certinho, sabe? Sem erros, sabe? Sem falhas, para poder apresentar para a banca um trabalho com qualidade, sabe? Porque eu acho que é isso que a gente tem que apresentar. Nem sempre o trabalho vai receber 10. Porque todo mundo é um 10. Mas, às vezes, um trabalho com qualidade, mesmo que não seja um 10, você está apresentando aquilo que você acredita. Você está apresentando aquilo com excelência. Você sabe falar sobre aquilo e você escreveu aquilo com coerência. Então, se você não consegue escrever aquilo com coerência sozinho, busque ajuda, sabe? Porque alguém vai estar ali para te ajudar, para trilhar o caminho junto com você, para colocar as coisas certinhas, sabe? E você poder apresentar isso para a banca com qualidade. Porque essa era a minha preocupação, eu apresentar um trabalho de qualidade. Não era só passar, sabe, me formar, era apresentar um trabalho de qualidade. Que eu não tirei 10, mas, assim, para mim, foi um trabalho que me deixou muito feliz, sabe? Me deixou muito realizada. Foi um trabalho concreto em que eu vi, no final, que realmente tinha conseguido colocar aquilo que eu acreditava, aquilo que eu tinha buscado, entendeu? Então, eu acho que tem que se buscar ajuda. Se você não consegue sozinho, você tem que buscar. Você tocou num ponto muito importante. Oi? As minhas dificuldades foram grandes. Você tocou num assunto muito importante, André, que é em relação à qualidade do trabalho, né? Porque, assim, a gente tende a achar que um trabalho de qualidade é um trabalho nota 10, né? E, na realidade, não, porque a nota, na verdade, ela não é muito indicador, sabe? De muita coisa. Até porque, assim, não existe trabalho perfeito. Já começa daí, sabe? Não, a gente sempre... E isso em qualquer nível de escolaridade, sabe? Não existe trabalho perfeito na graduação, assim como não existe trabalho perfeito no mestrado, no doutorado, né? Sempre vai haver o Dil está falhas. dizendo aqui, Jéssica, perdão, o Dil está dizendo aqui, nota nunca vai definir um aluno. Realmente, a nota nunca vai definir um aluno, porque cada um vai para um ponto do local, vamos dizer, o turismo tem muitas vertentes, e cada um vai saber falar melhor de uma vertente, cada um vai saber se expressar melhor em algum lugar, né? E, assim, eu não sou definida pelo que eu passei na graduação, entendeu?
Eu não vou me definir pelo que eu passei na graduação, porque cada um tem uma história, cada um tem É, um momento, cada um tem uma coisa. Só que sim, o meu trabalho, eu queria que fosse de qualidade. Eu não estava me importando com a nota. Eu estava me importando com que eu apresentasse alguma coisa que eu acreditasse, sim. sabe? Que eu estivesse acreditando naquilo que eu estava falando, naquilo que eu procurei, sabe? Naquilo que eu estudei, naquilo que a gente foi buscar junta, sabe? Aquelas histórias que eu fui buscar ali para poder fazer o trabalho. Uhum. Eu acho que é realmente por aí que se parte, né? Porque quando o aluno ele acredita no que ele está fazendo, já é um bom caminho andado para um trabalho mais coerente, né? Sim, Para um trabalho consistente, né? Que é é, o que vai indicar a qualidade daquele trabalho ou não, né? Até porque é mais difícil você escrever sobre algo que você não acredita, né? E verdade. torna esse caminho que, para um trabalho de conclusão, ele já é difícil quando você gosta, né? Você tá aí para provar que é difícil, é muito Aham, difícil percorrer esse caminho até concluir, né? Se tem muita pressão, a gente coloca muita pressão, né? A gente coloca a pressão dos 5 anos de faculdade que a gente estudou, a gente coloca em cima desse períodozinho de desse conclusão, período de final. né? É, Tem um peso, né? E quando você está escrevendo algo que você gosta, vai se tornar pesado, porque é pesado mesmo, toda a pressão, toda a finalização é pesada, mas quando você não gosta do que você escreve, fica muito mais complicado para conseguir terminar, né? Para conseguir concluir. Até para você sim, conseguir ser coerente. Como é que você vai conseguir escrever, fazer uma redação coerente se você não está acreditando naquilo que você está colocando ali no papel, né? verdade. Verdade. E assim, eu antes desse trabalho, eu já tinha tentado começar a fazer um TCC num outro trabalho, né? Num outro tema. E assim, o tema não saiu, o tema não foi. Apesar de eu gostar do tema também, que era o tema sobre inclusão, que era o tema Uhum, que falava a inclusão no turismo, simplesmente o tema não saiu, não fluía, sabe? Não ia, não, eu escrevia e não acontecia. E aí o que acontece? Né? Ele simplesmente não fluiu e eu deixei de lado. Né? Eu uhum, larguei de. E eu fiquei mais um bom tempo para descobrir o que eu ia falar, para acreditar que eu podia falar sobre uma outra coisa, né? E aí acabei descobrindo um tema que era da minha vida, querendo ou não, e que realmente foi a coisa mais correta que eu fiz. Escrever sobre uhum, uma coisa que eu acreditava, sabe? E com toda a pressão, o tema fluiu, o tema saiu, com toda a pressão, sabe? Ele saiu, ele fluiu, ele chegou ao final, a gente conseguiu finalizar, né? uhum, Com todas as dificuldades, ele foi finalizado, uhum. né? Então, eu É, acredito muito que a pessoa tem que é, ver o que quer, ver o que gosta, entendeu? Para poder fazer uma coisa acreditando, para chegar lá uhum, na banca e acreditar naquilo que está falando. Porque aí a banca também vai acreditar em você e vai comprar a tua ideia, sabe? E uhum, uhum, vai entender do que você está falando. uhum. É exatamente isso. É exatamente isso. Andréia, só para a gente finalizar, eu queria só que você falasse um pouco sobre que você falou que você teve muitas dificuldades em relação à formatação, né, do trabalho. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas Sim, assim, dificuldades. é bem confuso, porque assim, como eu fiz um celular, a formatação era mais confusa ainda, né? Uhum, Porque eu não conseguia colocar a formatação num celular. Tanto que eu tive que pedir ajuda, tive que colocar os textos, então eu tive muita dificuldade em formatar o texto, em colocar ele
certinho para poder entregar. Essa formatação, acho que mesmo no computador, quando você faz, ela é muito complicada, porque são muitas normas. As normas da BNT são normas que, se a gente não seguir corretamente, a gente se atrapalha, sabe? A gente se atrapalha de verdade, sabe? Você não pode errar as citações, você não pode deixar de colocar alguma coisa, sabe? Porque pode ficar errado, pode parecer que você está copiando. Então, eu tive muita dificuldade com esse tipo de formatação. E, para mim, acho que ter procurado você para me ajudar na formatar, colocar tudo certinho, a fazer corretamente isso, foi o que mais, sabe, me acalmou para poder escrever. Porque é muito difícil, sabe? Eu acho que para todo aluno, se ele puder aprender, se ele puder pesquisar antes de começar o TCC, as normas, ler sobre elas, sabe? Tentar fazer alguma coisa já colocando, sabe? Para poder já ir treinando para quando chegar no final, sabe? Não ficar tão apavorado, sabe? Com isso, eu acho uma grande experiência, sabe? Fazer outros trabalhos, se embrenhar pelos trabalhos acadêmicos, sabe? O que puder fazer de artigo, de alguma coisa, procurar os professores e saber o que pode fazer, o que pode escrever, sabe? Para já ir aprendendo, para quando chegar no final já não ficar tão assustado com isso, porque assusta. Eu não vou dizer que não assusta, porque assusta sim, sabe? Assusta. É uma coisa que deixa a gente bastante assustado, com medo. Mas no final você consegue, sabe? Mas assim, você já sabendo antes, você já se inteirando disso antes, você já fica mais aliviado, sabe? Sim. Fica mais aliviado. Então, para mim, acho que uma das maiores dificuldades foi essa, sabe? Formatar o trabalho acadêmico para poder entregar. É uma dificuldade muito grande. Você tocou em dois pontos aí que são assim cruciais, né? O primeiro é em relação ao aluno aprender, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, os alunos deveriam ir treinando, foi uma coisa que você falou, né? Durante a graduação, para poder, nesse momento, conseguir fazer, né? Porque realmente a formatação, porque ela não é só a questão de você saber as normas. Você tem que saber as normas e tem que saber aplicar isso ali no Word, né? Então, são duas questões, Sim. né? Que você tem que saber as normas e você tem que saber como que você vai aplicar isso ali e tem que Sim, ter essa. mas muito dos alunos na graduação, eles não sabem nem as Nem, normas, nem aplicar, entendeu? nem a- E assim, eu acho que você começando a entender, sabe? E aí você vai buscando, porque assim, a gente foca muito nas matérias, sabe? Nas matérias o tempo inteiro, eu tenho que passar, eu tenho que tirar nota, eu tenho que fazer, eu tenho que, sabe? E a gente deixa de lado isso para quando chega no final mesmo. Aí a gente vai, epa, tá no final. Tem que fazer o TCC, tem as E agora? matérias que você faz, e agora? Como é que eu faço? Sabe? E aí eu acho que teria que ter uma orientação, sabe? Antes, ó, vamos orientar vocês daqui do começo, sabe? Para vocês já começarem a ver, a ter um olhar sobre isso, sabe? Se adaptar com esse tipo de coisa que vocês vão ter que trabalhar lá no final, sabe? É o que eu penso. E porque a gente se preocupa muito em ver as matérias, mas a gente não se preocupa em escrever um artigo, a gente não se preocupa sabe, em fazer alguma coisa para poder estar trabalhando essas normas, para poder estar aplicando essas normas. Muitos dos alunos não tem, não sei se interesse, mas não fica muito preocupado em resolver as outras partes, sabe? E assim, não pesquisa, não vai atrás, sabe, de outros meios para quando chegar no final não estar tão apavorado,
sim. O Dionísio até colocou aqui no comentário, né? O Word tem várias facilidades bacanas para a ABNT, que faz esse processo ser menos duro. Realmente, o Word ele tem várias facilidades mesmo, né? Agora, a questão é como que essa informação chega até o aluno, né? Chega até o Porque aluno. muitos alunos também não sabem que realmente você consegue programar, fazer várias programações no Word para você, que facilita a sua vida na hora de formatar Sim, o trabalho, né? E tem o outro lado também, que é o aluno que não busca saber, né? Tem um aluno que não sim, busca saber e tem aquele aluno que às vezes até busca, mas a informação não chega até ele, né? chega até ele. É, Você levantou uma questão também, a outra questão que você levantou, que é em relação a, ao acesso às coisas, né? Porque, por exemplo, que aí a gente vê também como que é discrepante, assim, né? Em relação é, a diferença, né? A desigualdade mesmo que há até dentro da própria universidade, né? Que você fala que sim, você fez o seu TCC todo no celular, né? E aí a gente vê, você teve muito mais dificuldade do que um aluno, por exemplo, que tem um computador em casa e que consegue fazer o TCC dele pelo computador, né? sim. Sim, eu tive dificuldade, sim, porque assim, eu não tive acesso a um computador, né? Eu tive Uhum, um problema, porque assim, é a realidade de alguns alunos. Você tem acesso à faculdade, você passa, né, no vestibular, você entra na faculdade, mas quando você chega na faculdade, é pública. Ela é pública, tudo bem, ela é pública, mas você tem todo um gasto lá dentro, né? Você tem todo um gasto. E assim, você tem acesso ao laboratório, você tem acesso, mas assim, é lá dentro. E quando você sai de lá? Se você não tem computador, como faz para você fazer os trabalhos, para você fazer as coisas? Nesse momento agora remoto, né? Que está todo mundo dentro de casa, online. Como fazer? Tá? A UF disponibilizou, sim, notebooks para os alunos irem buscar e tudo, mas não foram todos que ganharam, uhum, né? Não foram todos que tiveram acesso. Então, quem não tem acesso faz como, né? Como que faz? Se você não tem condições financeiras para sim. poder comprar um computador, para poder consertar o que está quebrado, sabe? Uhum, Assim, então, as dificuldades são grandes. Então, é um olhar também que às vezes a gente tem que ter, porque uhum, as dificuldades de colocar normas, escrever um trabalho, tá? Sem ter condições, num computador que tenha o Word, que tenha todas essas facilidades, também é grande. Para muitos, não só para mim. Né? Muitos desistem no meio do caminho por conta disso. Muitos deixam a graduação por conta disso. Assim, uhum, eu acho que esse olhar também tem que ser colocado. O olhar de que nem todos os alunos têm acesso a tudo, sabe? uhum. Que cada um tem uma vivência diferente, que cada um tem um momento diferente, sabe? Para mim foi muito difícil realmente escrever no celular. Foi complicado, sabe? Você ter um celular, porque ele tem a capacidade, mas é uma capacidade limitada, né? O celular tem sempre uma capacidade limitada, né? Então, quer dizer, você fazer um trabalho acadêmico, você buscar as pesquisas, buscar os depoimentos, tudo através do celular. Eu fiz tudo através do celular. Foi a minha arma para poder fazer o trabalho acadêmico, foi o celular. Então, a dificuldade realmente foi grande. E assim, para muitos também sabe? Uhum. Para muitos também sabe? Ter acesso a uma internet de qualidade, porque a internet cai, ou você não tem, onde você mora não tem internet de qualidade, Uhum. sabe? Tem que pensar nessas coisas também.
quando a gente entra na vida acadêmica. Eu acho que o olhar do outro lado também tem que ser muito complexo, vamos dizer. Quem trabalha com os alunos, quem trabalha com essas pessoas, tem que também ter um olhar, tá, em cada momento, sabe? Para poder, para poder olhar, sabe, as pessoas de maneira diferente. Uhum. Poder olhar cada um de uma maneira diferente. Porque muitas das vezes você olha os alunos como um todo, né? Você olha a turma como um É, todo, né? E às vezes não é um todo, né? Você tem que olhar cada um cada com um. um olhar específico. E é assim, para poder a gente ver até onde aquele aluno vai ter a capacidade de avançar. Porque Uhum. eu sou muito sincera, eu tive muita dificuldade com as matérias no turismo de exatas, né? De exatas. Por quê? Porque eu amo cultura, eu amo falar sobre o que eu falei, eu amo vivenciar o que eu falei. Então, muitas das vezes, chegar até o final para mim, eu acreditava que eu não fosse chegar, que eu não fosse fazer o Aham. TCC, que eu não fosse conseguir escrever, que eu não fosse concluir o curso, sabe? E eu fui caminhando, né? E Uhum. assim, com a sua ajuda, com a ajuda da minha orientadora, com a ajuda dos professores também, porque eu tive muita ajuda na graduação, mas assim, eu acreditei muitas das vezes que eu fosse abandonar, largar, porque eu achava que com todas as dificuldades eu não conseguiria chegar ao final, sabe? Então eu acho que quando a gente está nessa caminhada, a gente não pode baixar a cabeça, não. Quando a gente está achando que está sozinho, busca alguém que vai ajudar a gente, que vai estender a mão. Não deixa de procurar ajuda, não. Procura ajuda nos professores, procura ajuda nos alunos que estão do teu lado, pede ajuda a alguém, fala, ó, sozinho eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu quero chegar até o final, eu quero terminar isso, sabe? Então é isso que eu, sabe, que eu acho que é relevante para todo mundo, sabe? Para todo mundo que está numa graduação, seja o curso que for. Busque ajuda na hora que você achar que não está aguentando mais seguir sozinho. Alguém vai estender a mão, sabe? Alguém vai dizer assim, não, você vai conseguir, você vai chegar, eu vou te ajudar, sabe? Então, para mim, estar hoje aqui também falando na live, contando sobre isso, sabe? Para mim é de extrema alegria, porque nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, né, Jéssica? Nesse momento Uhum. complicado de pandemia, de vida remota, eu já achei que eu talvez tivesse que parar ali, sabe? No TCC, Aham. acabou. E aí você me chamou para fazer a live, eu falei, opa, isso ainda tem alguma relevância. Então ainda tem mais alguma coisa para ser falada, sabe, sobre isso. É claro que tem. Eu já falei pra você que eu acho que tem que levar mais adiante ainda, né? É. Eu espero que sim, eu espero que eu consiga colocar isso mais à frente, Vamos fazer isso levar então isso acontecer. para novas pesquisas. Com certeza, com toda certeza. Com toda certeza. Andréia, eu quero agradecer muito. Eu queria te perguntar o seguinte: você já sabe se seu trabalho já está no repositório? Olha, eu não sei, eu sinceramente não sei. Então, Não me deram um retorno disso, sabe? Eu ainda aham, não tive um retorno se ele já foi para o repositório ou não. aham. É, porque Então, eu aí as ainda não pessoas tenho essa poderiam noção. procurar para poder ler, né, o seu trabalho. Sim, eu vou saber e aí eu coloco com você e aí você compartilha. Mas eu creio que sim, porque Aham, acho que quando me pediram o trabalho, me pediram, eu creio que já deva estar no repositório, mas eu aham. não tenho essa certeza. Não me foi retornado se ele foi já para o repositório ou não. Tá, então a Aí, gente faz assim, eu deixo aqui registrado para quem quiser procurar pelo repositório da UF.
né? Isso. Da Universidade Federal Fluminense, o trabalho da Andrea. Ou então, Andrea, você pode também deixar o seu Instagram aqui para quem quiser, de repente, buscar com você direto o seu trabalho para poder ler, Sim. para saber mais como que Andréa foi, até para se Peraí, deixa inspirar eu. também, para escrever o seu. É, Andréa Batista, é só procurar. É, o Dionísio falou que ele procurou e ele não achou, então provavelmente Então, ainda não. não É, deve está. estar demorando. Por causa desse tempo remoto, também deve estar. Esse processo deve estar mais demorado Isso. mesmo. Deve estar por causa dessa parte de pandemia, de tudo, deve estar mais atrasado isso. É, é. É, mas, Dil, se você quiser, é só você pegar diretamente comigo. E aí eu te passo. E aí eu te passo isso. Isso aí a Eu te Andréia passo. pega. Procurei errado, ó. Ele está dizendo que procurou errado, desculpa. Ah, tá sim. Procurei errado, desculpa. Ah, tá bom então. Então já tá, gente. Já tá no repositório. É só Você está procurar no lá, repositório. né? Tá. É... Para poder, Andréia quem se Batista. interessar, dar uma lida. Isso aí. Tá Ah, ótimo Jéssica, então, eu que Andréia. agradeço essa live, que me deixou bastante feliz. Ah, eu que agradeço você ter aceitado. Ah, o Dionísio colocou o link para quem quiser. Ai, Obrigada, que Gil. bom. Obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Eu que agradeço você ter aceitado o convite dessa live. Ela vai ficar gravada, eu vou deixar ela gravada aqui, e aí quem não pôde assistir vai poder assistir a partir de amanhã aqui no Instagram. E aí eu já quero deixar o convite para todo mundo que está assistindo para a live da semana que vem, que vai ser com a Rose. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela é, de mestrado, né? Ela vai falar um pouco sobre a Opa. diferença desses trabalhos, do trabalho de TCC, da graduação, e do trabalho como que é o trabalho de mestrado. Estarei assistindo. Vai ser quinta-feira que vem, às 8 horas. Tá bom. Tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi muito bom. Obrigada, Andréia, de novo, por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Jéssica. Boa Foi muito noite. legal. Gente, E muito se alguém obrigada tiver por quem alguma assistiu. dúvida, o tempo foi curto, né? A gente acabou falando bastante, eu não consegui abrir para dúvidas, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, É verdade. pode me mandar direto no direct, que aí eu respondo, tá bom? Uma boa Tá noite a bom. todos. Boa noite. Obrigada.